Campeonato de Portugal de Rally está de regresso no Vodafone Rally de Portugal para a quarta prova da competição. 91 km novos no primeiro dia, com o mais famoso rally a voltar ao centro do país, Arganil, Góis e Lousã, e ainda 86 km conhecidos no segundo dia. Depois de 2 triunfos em Faf e Mortágua, Ricardo Teodósio lidera isolado o campeonato, com Ricardo Moura a dominar nos Açores e ainda a fazer segundo no campeonato. A mostrar andamento, Miguel Barbosa é terceiro. Depois de não ter corrido em Mortágua, Bruno Magalhães regressa agora. Armindo Araújo volta também aos troços do Rally de Portugal, assim como José Pedro Fontes e Pedro Meireles. Tentarmos fazer uma boa prova, é o regresso ao Rally de Portugal após 6 anos de ausência. Estou bastante satisfeito por estar presente. O nosso objetivo é apontar para a vitória, apontar para ser o melhor português, apontar para fazermos cá um bom resultado em termos de campeonato nacional. Nós temos de ter juízo, porque quem está com problemas de pontos são eles, vêm atrás de mim, não sou eu. É preciso ter muita experiência para andar num piso tão estragado e nós, concorrentes que normalmente fazemos só o nacional, não o temos. Espero concluir este rally na íntegra. A motivação está alta, o feeling com o carro está ótimo, a equipa está a fazer um excelente trabalho. Para tentar ser dos melhores temos que andar sempre depressa. Qualquer um podia vencer, vamos conhecer o vencedor. Mas antes de irmos à competição à séria, quarta prova da temporada do Campeonato de Portugal de Rallys, mas apenas a terceira para Pedro Meireles, ao volante do novo Volkswagen Polo GTI. Depois do arranque complicado e a falta de quilómetros de teste, no Rally de Mortágua, o piloto de Guimarães já conseguiu sorrir. Logicamente que todas as mudanças implicam e têm custos, nomeadamente adaptação, e sobretudo quando as mudanças são feitas para um carro totalmente novo. Ou seja, fomos dos primeiros a receber o carro está-se a estrear este ano. Logicamente que tem os problemas naturais de juventude, uma coisa aqui, uma coisa acolá, que para uma equipa privada como nós mais difícil é de solucionar, mas sim, estou satisfeito, o carro tem potencial, é um carro mais difícil de guiar que o Skoda, mas penso que quando me adaptar melhor ao carro, o potencial vai ser explorado e com certeza voltaremos aos bons resultados. E para ter tanto sucesso com o Polo como teve com o Skoda, é preciso acumular quilómetros de experiência e conhecimentos com o apoio de fábrica. Tentar fazer o maior número de testes possível, logicamente também a marca, fruto de feedback de todos os clientes que correm o carro por essa Europa fora, vai evoluir o carro e vai dar mais suporte aos clientes e portanto será a evolução natural do carro, a evolução natural da minha adaptação ao carro, portanto acho que só temos a melhorar e vamos com certeza melhorar. Metz Otzberg trouxe ao Rally de Portugal um Citroën C3 R5 semi-oficial, neste caso mais evoluído do que de José Pedro Fontes utiliza no Campeonato de Portugal de Rallys. Tem novidades ao nível da suspensão e mais um conjunto de evoluções de motor que alimentam a esperança do piloto português de vir a ter um carro mais competitivo. Sim, iremos ter, neste momento só há um conjunto que está a ser utilizado e experimentado pelo Alcer e nós iremos ter muito brevemente todas essas evoluções. Uma apendicite aguda impediu Inês Ponte de estar presente no Rally de Portugal, ao lado de José Pedro Fontes, no banco de copiloto Carlos Magalhães. O Carlos Magalhães é um excelente navegador, como é óbvio, é diferente, mas penso que correram bem os reconhecimentos e acho que vai correr bem o Rally e brevemente a Inês estará de volta. Vai ser desafiante, como é lógico, porque é um rally que tem uma extensão superior a um rally normal do Campeonato Nacional, independentemente da parte que conta para o Campeonato Nacional ser aproximada a um rally, chamemos rally e meio do Nacional, chamemos-lhe assim, e desculpem-me a expressão, mas de resto o desafiante vai ser o estado em que vamos encontrar, porventura, as classificativas. E antes dos verdadeiros troços do Rally de Portugal, o primeiro teste aos motores no Shakedown de Paredes. Entre os pilotos portugueses, Ricardo Teodósio, atual líder da competição, conquistou a melhor crono por uma diferença de 6 décimas em relação a Armindo Araújo, enquanto Miguel Barbosa
somou mais 8 décimas que o primeiro. Com o top 3 separado por menos de 1 segundo, José Pedro Fontes conquistou a 4ª posição, ao fazer 3 minutos, 20 segundos e 1 décima, seguido de Pedro Meireles a mais de 1 segundo. Um rally que trouxe novidades, com a Skoda a estrear o novo Fabia R5. Com uma frente redesenhada, novos faróis, mas apurada em termos aerodinâmicos, e para além de terem sido revestidos pormenores no interior do cockpit, é de baixo no motor que se encontram as maiores inovações. Mais potente nos bastidores. Diz que chega aos 300 cavalos de potência, mais 15 do que a versão atual usada por Ricardo Teodósio ou Miguel Barbosa. Segunda época no Campeonato de Portugal de Rallys e a estreia de Pedro Almeida no Rally de Portugal. Um sonho para o piloto de 24 anos que viu tornar-se agora realidade. Desde pequeno de fazer um rally desta dimensão e para mim estar aqui à beira destes bravos, destas pessoas que eu via quando ainda era muito jovem, a fazer rallys é um orgulho para mim. Depois do shakedown, os motores voltaram a ligar-se, mas mais baixo, na cerimónia de partida na Porta Férrea, em Coimbra. Um cenário recheado de história, com o público por perto, para verem pilotos e máquinas conseguirem autógrafos numa sessão, no mínimo, memorável. Com o Rally de Portugal de volta ao centro do país, Arganil foi uma das cidades a receber a competição. E que melhor forma de presentear quem gosta de desporto automóvel através de um videomapping. A fachada do edifício serviu de tela a um espetáculo interativo, gratuito em 3 sessões de 12 minutos cada, intercaladas com muita animação. Uma viagem ao Rally de Portugal que juntou adeptos do desporto motorizado que não esquecem como era o Rally quando passava no centro. Era uma festa e é muito difícil explicar o que era essa festa, porque naqueles 8 dias antes do Rally a serra estava completamente minada de gente. Era um evento aqui para a região, especialmente aqui para a zona de Arganil, era enfim, uma iniciativa muito válida, o próprio comércio realmente se sentia. Eram outros tempos, andávamos toda a noite atrás deles a pedir os autógrafos, Arganil era cheia de gente, não se conseguia romper em lado nenhum, era a vida aqui. O ruído dos motores fez-se ouvir em véspera de competição, um espetáculo que recordou os 52 anos de existência do Rally. Mas, e depois de 2 dias de reconhecimentos, shakedown e cerimónia de partida, é hora de passar ao que realmente interessa. E o primeiro dia de prova não correu de feição a alguns pilotos do campeonato. José Marciano, no único Mitsubishi Lancer, foi o mais azarado, abandonando com um princípio de incêndio. Incidente que levou a organização a ter de neutralizar o troço de Arganil. Já Miguel Barbosa também foi obrigado a desistir quando uma rótula do braço de suspensão do Skoda Fabia R5 se partiu. Um final inesperado para quem partia com grandes ambições. José Pedro Fontes perdeu mais de 50 segundos para o melhor do campeonato português, logo no primeiro troço. Surgiu-nos um problema logo no primeiro troço, não temos assistência, como sabem, durante o dia e, portanto, foi tentar ir resolvendo, mas nunca conseguimos ter o carro como normalmente está. Pedro Almeida estreou-se no Rally de Portugal com o objetivo de ganhar experiência, mas isso não significou que andasse devagar, isto porque logo no troço de abertura do Rally assinou o 4º tempo entre os portugueses. Pedro Meireles veio de Mortágua embalado por bons resultados e a verdade é que em Arganil chegou a ser o 4º mais rápido, chegando ao reabastecimento no final da manhã do primeiro dia de prova, na 5ª posição, a apenas 8 segundos do 4º classificado, Bruno Magalhães, que falhou o Rally de Mortágua, mas chegou ao Vodafone Rally de Portugal, com vontade de conquistar um bom resultado para o campeonato, mas... Desde a primeira curva do primeiro troço que a Popov abriu e começámos a ter vários problemas relacionados com isso. Tivemos que ao longo do dia andar sempre a retirar a pressão no turbo para tentar evitar que a Popov abrisse, porque cada vez que abre perde-se ainda mais tempo, mas obviamente que isso não é solução, porque cada vez o carro anda menos e depois é difícil os tempos. Diogo Salvi voltou para se divertir, mas disso não o impediu de fazer o 5º tempo no troço de abertura, depois o 4º e o 3º na primeira passagem por Arganil, terminando os primeiros 45 km de prova na 3ª posição.
Ricardo Teodósio, líder do campeonato, estava decidido a apostar num ritmo calculista que lhe permitisse chegar ao final com o maior número de pontos. Andou bem depressa, foi terceiro por 2 vezes e segundo em Arganil, o que o colocou na segunda posição a pouco mais de 41 segundos do primeiro. O Armin está em primeiro, mas nós temos vindo a fugir às pedras todas, não arriscamos nada. Armindo Araújo não entrou com o objetivo de ataque, mas no final dos 3 troços de abertura do rally, acabou por ficar na primeira posição. Pensava que eles iam atacar um pouco mais. Eu não ataquei demasia, tinha ainda ali uma margem que poderia atacar. Sublinhar no roadbook ou caderno de itinerários da prova é uma tarefa que os navegadores fazem antes de irem para a estrada. Um trabalho de casa que requer concentração. Eu estou a marcar o percurso que devo seguir nas ligações. Eu, por norma, gosto de sublinhar o percurso exato. Como podemos ver aqui, temos várias indicações, várias imagens, e para ser mais intuitivo para mim, para não ter que andar, para não hesitar, não ter que andar à procura, assim sublinhado, sei facilmente se o caminho é para a direita, se é para a esquerda, e também marco as indicações das placas que encontramos na estrada com outra cor, e torna o trabalho mais fácil para mim, mais intuitivo e também para o piloto. Nos braços de Hugo Magalhães saltam também à vista 2 relógios, para que nada falhe. Nesta competição temos que estar prevenidos, e caso me aconteça algum problema com um dos relógios, tenho outro. Isso acontece também com 2 manómetros de pressões. Se um deles avariar, tenho outro, ou seja, temos que ter um material sempre a dobrar, caso aconteça algum problema, mesmo alguma roupa interior, que é comum por vezes nós perdermos uma balaclava ou o piloto as luvas, nós temos sempre um kit suplente, porque sem esse material é impossível prosseguir. Diogo Salvi regressou aos troços nacionais com o Skoda Fabia R5 com uma nova decoração. Cores emblemáticas a fazerem lembrar os Porsches que correram nas 24 horas de Le Mans, só que este ano estamos a falar de rallies e de uma homenagem muito especial ao pai, o carismático piloto dos anos 70, Giovanni Salvi. Acaba de ser um bocado um revival. O meu pai tinha um carro que também tinha exatamente esta pintura e pronto, um bocadinho para honrar o nome dele, resolvi pintar o carro assim e pronto, e acho que tem o seu efeito, acima de tudo tem a sua mensagem. Depois do reabastecimento de gasolina e troca de pneus, mais 45 km para cumprir nas segundas passagens pelos troços de Lausanne, Góis e Arganil. Pedro Meireles e o navegador Mário Castro não ganharam para o susto quando de repente começaram a sentir o Volkswagen Polo GTI a arder, com o carro alemão a ser totalmente consumido pelas chamas. Diogo Salvi viu-se forçado a resfriar os ânimos face ao desempenho que teve durante a manhã e só na Super Especial de Lousada voltou aos bons tempos, sendo o terceiro mais rápido. José Pedro Fontes nada podia fazer para que o Citroën C3 R5 ficasse a trabalhar em condições e a diferença para o líder da classificação era já de 3 minutos e 30 segundos. Restava a esperança da equipa resolver o problema. Eu espero que sim, esta equipa sempre me deu tudo o melhor e, portanto, são coisas que acontecem nas corridas. É pena porque vínhamos motivados de Mortágua, estes troços são bastante parecidos, tínhamos um bom carro, temos um bom carro e tínhamos expectativas altas, mas logo no arranque do primeiro troço percebemos que algo estava mal e não conseguimos resolver até aqui. Pedro Almeida procurou evitar furos e no final do primeiro dia de rally foi quarto, posição que queria manter até ao fim. Já Bruno Magalhães chegou ao fim dos quase 95 km do primeiro dia de prova, na terceira posição, mas já a 1 minuto e 48 segundos do primeiro classificado. Tivemos um ritmo bom, mas infelizmente 2 furos atrasaram-nos bastante das contas do campeonato.
Agora, em condições normais a nível do campeonato nacional, já não será possível ir buscar os da frente. Portanto, é continuar a rolar e ver o que é que acontece. Este rally é fértil em surpresas e, portanto, vamos ver. Ricardo Teodósio continuava a pensar no campeonato e foi muito cauteloso também, evitando furos. Só no troço de Góis aumentou o ritmo para assinar o melhor tempo e por isso chegou ao final do primeiro dia de prova em segundo, a 50 segundos de diferença. O nosso objetivo é muito importante e nós este ano queremos a todo o custo ser campeões nacionais e nós temos que gerir um rally destes, temos que gerir o nosso andamento porque nos rallies passados nós fizemos o que fizemos e ganhamos e pronto, e com os nossos adversários todos em estrada, na estrada. O Armindo foi também um deles, desta vez o Armindo está em primeiro, mas nós temos vindo a fugir às pedras todas, não arriscamos nada. Armindo Araújo manteve o ritmo dos troços da manhã e durante a tarde foi o mais rápido em 3 das 4 classificativas, chegando ao final do dia como líder. Foi um dia muito calmo para mim, não tive problemas, ainda tinha ali alguma margem para poder atacar se fosse preciso, estava a controlar os meus adversários. E para os últimos 3 troços do rally, um ritmo como o 2, perceber como é que eles estão, o ritmo deles e depois aí adaptarmos o que é que podemos fazer. Ricardo Teodósio já disse que vai atacar no primeiro troço. Faz ele muito bem, cá estarei para responder. Lousada teve espetáculo e o público não quis faltar. Estamos aqui com muito gosto e a nossa terra, o fundamental disto aqui. Viva o Rally de Portugal! É o convívio! Convívio, para mim é o principal. É o povo! Isto é um momento único das nossas vidas. Isto é o verdadeiro Rally de Portugal! Viva o Rally de Portugal! Direita 520, prepara salto. Dentro das 2 rodas motrizes, apenas 2 inscritos, Daniel Nunes e Hugo Lopes. Nunes não foi muito feliz na Peugeot Cup Ibérica, mas deixou o Vodafone Rally de Portugal com uma saborosa vitória no Campeonato de Portugal de Rallys. O piloto do Peugeot 208 R2 assegurou o triunfo na manhã de sábado entre aqueles que alinharam em mais de 3 troços, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, num total de mais de 80 km. Direita 410, no rail, atenção, esquerda 2, 20. Esquerda 2. Entramos de manhã com o intuito de nos divertirmos e sermos os mais rápidos, queria ganhar os troços todos, mesmo a nível dos concorrentes que estavam a disputar o RC4, mesmo a nível mundial, queria ganhar os troços todos, quase os venci todos, foi muito gratificante. Com mais 12 segundos do que Nunes, Hugo Lopes acabou no segundo posto. No que diz respeito ao campeonato dos carros com 2 rodas motrizes, esta foi a terceira vitória em 4 provas do piloto da Inside Motor, que assim deixou o Rally de Portugal com a liderança reforçada nesta competição com só um adversário. É uma gestão de cada um, é uma gestão monetária. Eles tinham uma opinião que eu aconselhei-me com eles desde o ano passado, que era um rally duro e desgastante. Nós fazemos também porque inclui a Peugeot Rally Cup. Eles preferem ir aos Açores e ir à Madeira, diz que a nível da mecânica consegue-lhes sair mais barato. Para o último dia de prova estavam reservados mais 3 troços com pouco mais de 80 km e 2 passagens pela classificativa mais longa do Vodafone Rally de Portugal, Amarante com 37. José Pedro Fontes começou o dia na 5ª posição, mas perdeu 2 e foi o 7º classificado entre os portugueses, sinal de que os problemas do motor no Citroën não foram resolvidos. Achávamos que ainda mesmo assim podíamos ir buscar o 4º lugar e quando já estávamos a 11 segundos o Pedro teve um furo ou descolou na zona de asfalto de Amarante e tive que mudar o pneu e ainda foi pior. É assim as corridas, vamos continuar em prova e segunda-feira outra semana.
No final do rally, António Dias fez sexto, já Diogo Sálvio manteve um andamento regular para terminar a prova do Campeonato de Portugal na 5ª posição, mas como o objetivo era correr, o piloto do Skoda continuou no rally. Já Pedro Almeida teve um final de prova muito bom, subindo ao 4º lugar. Estou muito contente de ter conseguido um 4º lugar. A única vez que consegui um 4º lugar no Campeonato Nacional foi no final do ano passado, na fase de asfalto. E o facto de termos conseguido agora um 4º lugar já nesta fase do campeonato, para mim, pelo menos, demonstra uma evolução, e dá para ver a evolução que tive, não só durante o asfalto, mas também na fase da terra. Ricardo Teodósio teve um final de rally complicado, caindo da 2ª para a 3ª posição, perdendo o lugar intermédio do pódio por uns escassos 6 segundos e 2 décimas. Infelizmente, pai a quilómetro 20, pai do troço, ficamos só com a caixa de quarta. Tivemos que vir andando o mais que se podia, mas é muito arriscado. É muito das zonas lentas, tive que usar muitas vezes a embreagem, embrear, o carro quase que parava. Nas zonas a subir, vai embreagem, mas pronto, olha, conseguimos chegar aqui. Apesar de tudo, no final do rally, Teodósio continua a ser o líder do campeonato, com 28 pontos de vantagem. Podiam ser mais, não tivesse havido uma penalização. Apesar de tudo, ainda continuamos a liderar, mas temos aí ontem, foi-nos atribuída uma penalização que nós não fizemos nada, e agora temos que ir resolver esse problema, porque com essa penalização são 10 segundos e o Bruno passa para a nossa frente. E isto, a gente parece que isto é muito fácil, mas os pontos são todos importantes e a gente não fez nada, está tudo direitinho e tem que nos retirar essa penalização. Bruno Magalhães fez um forcing final e com 2 vitórias nos últimos 3 troços conseguiu ser segundo e dar a primeira dobradinha do ano ao time Hyundai Portugal. Eu sabia que um rally com esta dureza tudo pode acontecer e ontem fomos nós que não tivemos sorte, furámos 2 vezes, andámos o dia todo com problemas na válvula do turbo e sabíamos que os problemas também podem acontecer aos outros, portanto a verdade é que nós acreditámos que alguma coisa pudesse acontecer e se não tivéssemos sido tão rápidos não tinha sido o suficiente para ficar em segundo, mesmo com o tempo perdido pelo Ricardo na última social. Portanto, isto acontece devido ao azar que ele teve hoje, mas também acontece que nós andámos muito depressa e estivemos no sítio certo. Armindo Araújo tinha a prova controlada e depois de ter secundado o colega de equipa foi o mais rápido no longo troço de Amarante para assegurar a primeira vitória do ano e quem sabe a partida para a revalidação do título. Esperemos que sim, foi uma vitória bem construída, penso eu. Ontem fizemos um excelente dia, hoje também. Atacámos quando tínhamos que atacar, defendemos quando tivemos que defender, tivemos um excelente aliado, o Hyundai. Fizemos aqui uma boa operação de campeonato. Estou muito contente com o resultado, estou muito contente pela equipa, estou contente pela marca, portanto, tudo correu muito bem. Dias de muitas emoções, calor, pó, adrenalina, tanto a nível nacional como internacional. Mais um Vodafone Rally de Portugal para não esquecer. Fechado está mais um Vodafone Rally de Portugal para o ano a mais. Até lá vamos para a 5ª etapa do Campeonato de Portugal de Rallys, a prova do meio dias 22 e 23 de junho no Rally de Castelo Branco. Por agora desligamos os motores. Até lá. Somebody